Então hoje eu estou trazendo uma aula sobre função do primeiro grau e para isso eu trouxe alguns exercícios do Enem. Então nessa aula eu não vou trazer a definição, mas sim vamos partir direto dos exercícios. Então vamos à primeira questão. A primeira questão foi uma questão do Enem, caiu no ano 2017. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia do mês, que foi o dia 30. Aí o enunciado pergunta para mim qual que é a representação algébrica do lucro L em função do tempo T. Então o que dá para entender? Que no gráfico aqui temos uma reta e o exercício está perguntando qual que é a função que representa aquela reta. Então o que eu preciso saber de início? Que já que é uma reta, é uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau, ela possui a forma y igual a x mais b, na qual eu tenho que determinar aqui dois coeficientes. O coeficiente a, que é chamado de coeficiente angular, e o coeficiente b, que é chamado de coeficiente linear. Para isso, eu preciso substituir dois pontos do gráfico na forma dessa função. Então, se você prestar atenção aqui, eu tenho três pontos. Eu tenho um ponto aqui que passa no eixo y, outro ponto que passa no eixo x e outro ponto aqui em cima. Eu preciso de dois pontos para montar um sistema ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois pontos, tudo bem? Então, nesse ponto aqui, já que esse ponto ele tem o valor 5 que passa pelo x, significa que quando o x for 5, o y é 0, uma vez que o ponto passa sobre o eixo x. E nesse outro ponto? Nesse outro ponto eu tenho aqui para x o valor numérico 20 e para y o valor numérico 3.000. O que precisamos fazer? Montar um sistema substituindo x e y. Então, já que a forma da função do primeiro grau é ax mais b igual a y, se eu substituir x por 5, teremos 5a, então aqui 5a mais b igual a y, e o y desse par ordenado é 0. No outro par ordenado, eu tenho 20 para x, então já que a forma da função é ax mais b, teremos 20a mais b igual a y, que é 3.000. Perceba que eu tenho um sistema, né, com duas equações, duas incógnitas, e o jeito que eu acho mais conveniente para resolver esse sistema aí é o método da adição. Como é que consiste o método da adição? Vou multiplicar uma das equações por menos 1. Se eu multiplicar uma das equações por menos 1, teremos menos 5a, então aqui menos 5a, menos b igual a 0. E a segunda equação mantenha 20a mais b igual a 3.000. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar as equações. Se eu juntar as equações, significa que o b positivo vai cancelar com o b negativo. Juntando aqui 20a menos 5a, teremos 15a. Igual a 3.000 menos 0, 3.000. Dá para calcular o valor do coeficiente a. Como? Se o 15 está multiplicando, eu passo ele para o segundo membro dividindo. Daí fica 3.000 dividido por 15. Então, o coeficiente a é igual a 3.000 dividido por 15 vai dar 200. Então, vou deixar esse valor aqui, destacado, que ele é o valor do coeficiente angular. Se ele é o valor do coeficiente angular, falta determinar o valor do coeficiente linear chamado de b. Então, o que eu faço? Vou lá no sistema, nesse primeiro sistema, e isolo a variável b. Então, como
eu acho que substituindo essa primeira equação é mais fácil, vou copiar a primeira equação. 5a mais b é igual a 0. Então, b é igual a menos 5a. Se o valor do a ele é equivalente a 200, significa que b é igual a menos 5 multiplicado por 200. Então, b é igual a menos 1000. Determinado aí os valores do coeficiente angular A e do coeficiente linear B, dá para escrever a função. Como exercício ele fala aqui que o lucro está em função do tempo, ao invés de escrever y igual a x mais b, eu vou escrever que o lucro é igual a AT mais b. Então significa que, portanto, o lucro em função do tempo é igual a, o valor do coeficiente A deu 200, então 200t, e o valor do coeficiente B, menos 1000. Então, se você prestar atenção aqui, ó, deu a alternativa D de dado. Vamos mais um exemplo. Então, o segundo exemplo eu trouxe aí do Enem, de 2009, diz assim, ó, o experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado a figura a seguir. Com o resultado do experimento, conclui-se que o nível da água é função do número de bolas de vidros que são colocadas dentro do copo. O quadro a seguir, que é esse quadro, mostra alguns resultados do experimento. Aí o enunciado pergunta para mim, ó, qual que é a expressão algébrica que permite calcular o nível da água em função do número de bolas x? Então, se você prestar atenção aqui, ó, x está aumentando de 5 em 5 e o y de 0,35 em 0,35. Então, significa que a lei dessa função é uma função do primeiro grau na forma y igual a x mais b. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz lá no exemplo 1. Eu vou pegar dois pares ordenados. Se tiver 1000 pares ordenados, não importa, você vai pegar dois. Eu vou pegar esses dois primeiros aqui, ó. Tá bom? Pode ser os outros dois, desde que sejam dois pares ordenados para calcular os valores dos coeficientes A e B. Então, aqui pela tabela, está me dizendo que x é 5 e o y é igual a 6,35. O outro par ordenado, quando o x for 10, o y é igual a 6,70. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um sistema, né? E substituir o x por 5. Se eu substituir x por 5 igualar a 6,35, teremos 5a mais b igual a 6,35. Depois, se do outro par ordenado x é igual a 10, teremos 10a mais b igual a 6,70. Vou multiplicar uma das equações por menos 1. Vou multiplicar a primeira, mas pode ser a segunda. Quando eu multiplicar por menos 1, todos os sinais da primeira equação irão mudar. Então, vai ficar menos 5a menos b é igual a menos 6,35. E a segunda equação eu copio. 10a mais b igual a 6,70. Somando as equações, o b positivo cancelou com o b negativo. Sobrou o quê? 10a menos 5a, 5a, igual a 6,70 menos 6,35, 0,35. Então, significa que o valor do a deu 0,35 dividido por 5. Se eu dividir isso daí, significa que a vai ser igual a 0,07. Agora, o que falta eu fazer? Falta eu determinar aí o valor do coeficiente b. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir o valor de a em qualquer uma das equações. Então, eu vou substituir nessa primeira aqui, ó. Se eu substituir nessa primeira, isolando o coeficiente b, teremos b é igual a 6,35 menos 5a. E aí eu substituo o valor do a.
Se eu substituir o valor do A, teremos 6,35 menos 5 vezes 0,07. Resolvendo ali a multiplicação inicialmente, vai ficar 6,35 menos 0,35. Então, significa que o valor do coeficiente B deu 6 inteiras. Agora, para concluir o exercício, o que eu vou fazer? Se ele está pedindo a função, e a função ela é do primeiro grau, então vai ficar, se y é igual a x mais b, então, né, significa que y é igual a, procura aqui o valor do coeficiente a, que deu 0,07, x, e depois o valor do b, mais 6. Tudo bem?